ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie. Eu sou o Arthur. E hoje nós vamos falar sobre uma série, uma minissérie, na verdade, muito intensa, muito complexa, que chegou no Prime Video esse mês de abril, chamada Dead Ringers, ou como ficou a tradução, Gêmeas, Mórbida Semelhança, estrelada pela queridíssima Rachel Weisz, e que causa muitos sentimentos, levanta muitas conversas, mas a gente vai introduzir aqui o assunto sem spoilers. Caso você não tenha assistido a série ainda, tá curioso aí pra saber se vale a pena ou não, e depois a gente vai se aprofundar em tudo que essa série traz aí pra gente, que é muita coisa. Mas antes disso, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, é só procurar @tênisverdecast no Twitter, no Instagram, no TikTok, principalmente que a gente tá postando muito conteúdo por lá, pra você não perder nada disso. E se você é um tênis lover de verdade, cogite assinar, fazer parte ali do Orelo do Tênis Verde, que uma vez por mês, sempre no finalzinho do mês, a gente vai lançar a partir daqui pra frente, né? Já tem a primeira edição, o boletim do hype, que a gente comenta as principais notícias que rolaram no mês em questão. Sim, esse mês de abril a gente já lançou o primeiro episódio exclusivo para apoiadores. A gente comentou muito sobre essas ondas aí de remakes, série de Harry Potter, Crepúsculo, falamos sobre várias polêmicas aí dos bastidores de The Idol, a nova série do criador de Euphoria, e falamos de Euphoria também, porque tem umas novidades aí, e tem, é claro, como sempre, anúncios de filmes e séries que a gente tá empolgado pra assistir. Então vai lá, se torne um apoiador, tá difícil hoje. Então vai lá, se torne um apoiador, que vai ajudar muita gente a continuar produzindo conteúdo. Então, Dead Ringers é uma nova versão, né, de um filme de 1988 chamado Gêmeos, Mórbida Semelhança, que é um filme do David Cronenberg, um diretor classicão do terror e tal. Só que enquanto a versão de 88 é protagonizada por dois homens, que ambos são interpretados pelo... esqueci o nome do ator, Jeremy Irons, veio agora aqui na cabeça. A versão de 2023 é uma minissérie protagonizada por duas mulheres que, no caso, são interpretadas pela Rachel Weisz. Eu nunca soube da existência desse filme, eu soube por causa da série, e achei interessante isso, né, porque muda-se muito da história quando a gente troca e a gente coloca mulheres no lugar desses homens, porque eu não vi o filme, mas o filme vai contar a história de dois irmãos gêmeos idênticos que são médicos, obstetras, ginecologistas, né? Só que pelo que eu vi, o filme ele não vai focar muito nessa parte do trabalho deles ou na medicina, mas vai falar muito mais sobre a relação deles e principalmente como eles abusam do fato deles serem iguais e as pessoas não diferenciarem eles pra seduzir mulheres. Sim. Ali, seduzir suas pacientes e tal. Então é um negócio bem complicado. E até mesmo, pelo que eu pesquisei, a questão da profissão deles, eles estão muito mais interessados em criar ferramentas estranhas, bizarras, para fazer operações, procedimentos e tal, que eu acho que combina muito com o que o Cronenberg gosta de fazer quanto terror, só que talvez seja algo que fuja muito do caráter principal. Eu acho que essa que é a questão, né? O que eu acho que a série acaba fazendo muito bem é mostrar como o terror, ele já existe. O terror, ele é a vida real quando você é uma mulher e tudo que envolve o seu corpo e uma gravidez. Provavelmente a Alice Burt, que é a criadora da série, né? Que ela fez a adaptação de Normal People e tal, então são coisas completamente diferentes, assim, tipo, quem gostou de Normal People e quiser ver Dead Ringers por causa dela, tipo, é outra vibe, mas eu acho que ela deve ter se interessado justamente por esse aspecto de, tipo, o terror é muito mais simples, digamos assim, porque ele é muito mais real, e eu acho que isso se conecta muito com outras obras que a gente tem visto, né, de terror social, enfim, de outros tipos de terror, que não é esse monstro terrível, tal, são as pessoas, são seres humanos e são as situações que estão acontecendo hoje em dia. Então é fundamental essa troca de o protagonista não ser mais homens, mas serem mulheres, porque isso muda completamente a perspectiva da série no que diz respeito a essa parte do trabalho, né, delas como
ginecologistas obstetras. E isso foi o que me atraiu pra série, assim, principalmente. Eu gosto muito da Rachel Weisz, mas eu sei que tem pessoas que são muito mais fãs dela do que eu. Mas quando eu vi toda a sinopse, tá, eu falei, cara, isso aqui tem um potencial muito interessante. E de fato a série é muito interessante. E ela faz muitas críticas a isso. Porque infelizmente ainda é um assunto muito presente, né? Na nossa vida, muito relevante, que é como nós mulheres perdemos muitas vezes o poder sobre os nossos corpos, né, as nossas decisões, e como o hospital ele se torna muitas vezes esse lugar terrível, né, quando você tá grávida, porque você não sabe o que pode acontecer com você lá, o que vão fazer com o seu corpo, se vão te machucar, se vão fazer uma coisa que você não tá confortável em fazer, que você não quer fazer. E aí toda a proposta das irmãs Manton, né, que são as protagonistas da série, a Beverly e a Elliot, é justamente tentar mudar isso, né? Criar esse centro de partos, que é para ser um lugar seguro, que é para ser um lugar que as pessoas, que as mulheres não sintam medo, que consigam ir lá Acolhedor, né? acolhedor, que consigam ter autonomia no momento do seu parto. Só que aí a coisa começa a complicar porque a Beverly, ela é muito mais conectada nessa parte da empatia e tudo mais, enquanto que a Elliot já é muito mais interessada na parte da ciência, né? E como ela tá interessada no laboratório que esse centro vai fornecer para ela e tudo que ela pode alcançar, né? Tudo que ela pode estudar, experimentos que ela pode fazer. E aí abre-se, né, essa questão que é justamente a Rachel tem que fazer essas duas personagens, que são muito diferentes e como é curioso assistir ela fazendo, porque ao mesmo tempo que você sabe que é a mesma atriz fazendo as duas personagens, tem vários momentos da série que eu esqueço, assim, é hipnotizante como ela construiu, não só ela, mas o roteiro, né, constrói muito bem essas personagens que são muito diferentes uma da outra e como a atuação dela colabora pra isso, né, você realmente acredita que essas são duas pessoas diferentes, que têm personalidades muito diferentes, têm visões muito diferentes de mundo, né? E é claro também a parte da, sei lá, o figurino, o cabelo, né? Tudo isso vai colaborando, mas a essência é a Rachel Weisz, né? Não tem como. É uma coisa que sempre me pega muito quando tem esses atores que tem que fazer dois papéis, que contracenam e tal, da dificuldade que eu imagino que é você sair de um mindset e entrar em Sim. outro e fazer meio que a mesma cena duas vezes, mas em perspectivas diferentes e tal. Isso deve ser muito desafiador, sabe? Até mesmo eu tava fazendo umas pesquisas relacionado ao Jeremy Irons. Pelo que eu pesquisei, tinha toda a questão de que queriam fornecer dois camarins separados, um para cada personagem. Só que ele falou: não, eu não acho certo, porque se a questão é chegar num ponto de dúvida entre eles, eu tenho que estar meio que imerso o tempo todo. E a forma como ele encontrou para diferenciar um do outro era justamente no caminhar, onde um ele colocava meio que o peso do personagem na ponta do pé e no outro na parte de trás, né? Então isso já trazia um outro andar para cada um, para ele poder diferenciar um do outro. Aos poucos ao longo da série eu ia percebendo essas diferenças na Rachel também. Era muito curioso, porque às vezes até às vezes até o rosto O dela rosto. parecia diferente, é muito louco, tipo, a forma como o olhar dela mudava quando ela era Beverly e como ele ficava, tipo, mais pra cima quando era a Elliot, porque a Elliot, ela é muito mais, né, ela é mais engraçada, ela é mais, sabe, aberta, impulsiva, tal, e a Beverly é mais fechada, e você consegue perceber isso no rosto dela de um jeito que eu não sei explicar como é que ela fez isso. O jeito de mastigar, o jeito de falar. Foda. Foda, foda, foda. Eu acho que se ela não for indicada ao Emmy, vai ser um grande erro, porque é um trabalho muito difícil. Porque tem várias cenas que elas estão conversando, que elas estão atuando juntas. Então, não só é um trampo de produção, mas pra atriz, né? Tipo, você trabalhar com o que você fez, e você tem que retornar ali. E pelo que Uhum. foi dito em entrevistas, as cenas elas eram feitas seguidas. Então ela fazia uma cena, ia lá, se trocava e fazia a mesma cena em seguida como a outra irmã. E pelo que elas falaram numa coletiva de imprensa, era sempre primeiro a Elliot. Ela que sempre dava o Aham. tom da cena e depois a Beverly vinha em seguida, o que eu achei bastante curioso. É que eu acho que talvez seja mais fácil pelo fato da Elliot ser tão expansiva e às vezes irritante,
pra Beverly vir depois e só reagir àquilo, sabe? Provavelmente. Eu acho que isso ajuda na hora dela criar a cena na atuação das personagens. E isso é muito curioso, porque eu acho que fala muito sobre a relação delas, né? Eu acho que essa série, ela... O básico da história é sobre a relação delas. E sobre como elas são codependentes. Que eu acho que existe meio que essas... Sei lá, esses mitos sobre gêmeos e sobre como a relação é diferente e tal. Mas aqui a história leva isso para um outro lugar bem absurdo, né? Que é muito intensa realmente a relação delas. E é basicamente sobre elas e como isso vai afetar as relações pessoais delas, mas como isso vai afetar também o trabalho, porque acaba respingando em tudo, porque elas estão muito. Elas são essa bola de conflito, sei lá, não sei. Sim, em tudo e em todos, né? Que quem tá ali perto é puxado pra esse vórtex das duas, que é uma coisa muito desconfortável de assistir, sabe? Que você fica, gente, parece que não existe terapia nesse mundo delas, Sim. que essa codependência, e é uma codependência muito tóxica em muitos momentos, né? De não existe respiro nessa relação, tudo tem que ser compartilhado, tudo mesmo. É. E é horroroso de acompanhar muitas vezes. E eu acho que é isso que dá pra falar sobre essa série sem spoiler. Basta saber que ela é muito intensa, atuação muito boa, produção muito boa também. A série é super bem filmada. Não quero nem pensar, quer dizer, mentira, quero pensar assim porque eu já pensei muito sobre como que eles gravaram as cenas, especialmente as que elas interagem mais. Mas a trilha sonora é muito boa, então assim, a série é muito bem feita, muito bem atuada e muito intensa. Então assim, realmente não é pros fracos de coração, mas eu acho que a série ela faz um ponto muito forte, muito importante. Então eu acho que vale a pena, vai vendo com calma. Eu vi com calma mesmo. Eu demorei bastante pra terminar tudo porque ela é intensa, mas eu acho que é uma história muito interessante, muito importante. E se você gosta da Rachel Weisz, realmente vale muito a pena. Mas a partir daqui, temos que falar com spoilers. Bom, você que tá continuando a escutar e assistir a gente aqui, vamos falar agora com spoilers, né? Que não é lá bem um spoiler, porque isso acontece o quê? No primeiro episódio, que entra a Genevieve na parada, que ela tem todo o lance que elas gostam. Não que elas gostam, mas fica claro ali que elas trocam constantemente de lugar, uma com a outra. E no caso a gente acompanha um momento de troca quando a Beverly fica incomodada, né, ali com a paciente que ela tá ali tendo, tal. Eu pelo menos tive essa impressão, que era um pouco de incômodo da situação, pelo que a Beverly vinha passando já de tentar engravidar e não conseguir, mas também um pouco nesse lugar de que ela queria conquistar essa personagem que era a Genevieve. Então acho que era meio que a junção dessas duas coisas, e ela vai até a Elliot e fala, trocar aqui? Elas trocam de lugar, aí a Elliot conquista a Genevieve pra Beverly num esquema wingman muito questionável. E aí Muito começa questionável, essa né? relação da Genevieve com a Beverly, que é meio que o ponto de partida pra criar todo um ruído naquela relação que até então aparentemente era perfeita entre as duas irmãs. É muito curioso pra mim esse lance do relacionamento e da Genevieve nisso tudo, porque eu acho que quando eu terminei a série, durante vários episódios, na verdade, eu me questionava muito sobre o relacionamento da Genevieve com a Beverly. De ambas as Aham. partes. Eu não sei se isso se é proposital da série, mas vários momentos eu me pegava me perguntando por que elas se gostam mesmo? Porque parece que é tudo muito rápido, assim, tipo, elas ficam juntas e aí já, ai meu Deus, que ela é maravilhosa, vamos ter um filho, tipo, gente, calma. Eu sinto que acaba sendo um outro relacionamento não muito saudável. Tipo, parece que Aham. elas acabam se usando pra preencher outras coisas delas, sabe? Talvez como se criasse uma outra dependência, no sentido de que as duas queriam uma família. Eu acho que uma viu É. na outra oportunidade de ter essa família. Eu acho que sim, eu acho que quando eu cheguei no final da série, eu fiquei com essa sensação, assim, de tipo, então acho que é por isso que eu nunca me convenci
de que elas eram um super casal apaixonado. Tipo, na verdade, elas só queriam a família. Sim. E até mesmo todo o conflito que acontece da Genevieve com a Elliot, você vê que a Beverly ela não toma exatamente uma atitude em nada em relação a isso. Ela fica muito passiva nesse sentido, o que eu acho que depõe muito contra ela dentro desse relacionamento, que é eu não me importo tanto com a Genevieve, mas eu quero estar ao lado dela. Eu gosto da minha irmã, mas eu não me imponho e ponho limites em relação a isso também. Então, é engraçado que a minha perspectiva no começo da série, ela muda no final, nesse ponto em relacionado a Beverly, que no começo tava, putz, coitado da Beverly, né? Só Sim, sofre essa daí, ter que aturar a Elliot. E chega uma parte da série que você fica, não, a Elliot, no final das contas, eu acho que ela é muito mais certa em relação à convicção que ela tem. Tipo, ela não tá nem aí pros outros nesse sentido, sim. sabe? Por mais que seja desconfortável, ela não tem que pedir desculpa pelo fato de quem ela é. E eu sinto que a Elliot, ela se escora muito em quem a irmã é pra colocar a culpa na irmã, sabe? Sendo que ela é tão culpada quanto a própria irmã em várias coisas. Exato. Eu acho que a Beverly, ela meio que. Eu acho que tem momentos que ela talvez sinta vergonha de precisar tanto da irmã. E ela quer se distanciar disso, tipo, parecer que, não, eu não preciso disso, eu vou viver minha vida aqui, eu quero ter uma família, eu quero me desvincular disso. Enquanto que a Elliot, ela é sempre, o tempo todo, muito honesta com o quanto ela precisa da irmã e o quanto ela fica em frangalhos, né, quando a Beverly se afasta um pouco, tal. Então, eu acho que, nesse sentido, ela acaba usando um pouco a Genevieve como essa válvula de escape, tipo, ah, não, pera, se eu tiver um relacionamento com essa mulher aqui, eu vou conseguir ter uma vida normal e feliz e perfeita e eu não preciso da Elliot. Mas a gente vai vendo ao longo da série que isso é bem longe da verdade, né? As duas precisam muito uma da outra e elas não aprenderam a viver sem a outra. E aí isso Sim. acaba virando esse emaranhado de situações terríveis para um monte de gente em volta delas, simplesmente porque elas não conseguem encarar ali, né, essa realidade. E isso em vários pontos, né? Tanto pessoais quanto profissionais mesmo, porque eu acho que muito da carreira que a Elliot escolhe seguir, que ela gosta, tá muito no fato dela querer ajudar a irmã. Eu acho que no momento que a irmã tenta engravidar com a Genevieve sem que a Elliot saiba e tudo mais, acaba sendo uma traição em certo nível nesse sentido, sabe? Da Elliot sempre tá ali tentando, tentando, tentando e pensando nisso, pensando nisso. E a irmã consegue sem a ajuda dela. Parece até que a gente tá defendendo a Elliot, né? Mas a Elliot também, ela não é nem um pouco flor que se cheire, né? No nos primeiros episódios, assim, foi uma montanha-russa pra mim com a Elliot. Tipo, no primeiríssimo episódio eu tava, essa mulher é incrível, ela é desbocada, ela faz, acontece. Aí depois eu fiquei tipo, meu Deus, essa mulher é doida, não aguento mais. Até que chegou no ponto que eu tava já, tipo, ah, beleza, é a Elliot, né? Ela tem os problemas dela, mas a Beverly também tem. No final das contas, as duas são muito complicadas. Só que a Elliot, ela é muito mais. Esse foda-se dela, né? É tão grande que chega a ser chato, né? Tipo, ela se torna, às vezes, uma pessoa insuportável, de tipo, meu Deus, você não consegue se controlar um segundo sequer, né? Parece que ela encontra prazer em cutucar as pessoas em volta dela. Eu acho que até falei sobre. Entrei nessa questão na terapia essa semana, sobre muito questão de regras sociais, de tipo, como você tem que se portar diante das pessoas, o que é esperado e tudo mais e tal. E a Elliot, claramente, ou ela conscientemente não liga para essas regras, ou ela simplesmente não tem a consciência de que essas regras existem. Porque ela, 90% do tempo, ela tá agindo da maneira mais foda-se possível, que vai deixar todo mundo desconfortável, mas pra ela tá tudo ok estar daquele jeito, sabe? Sim. Eu acho que ela sabe, sim, das regras que existem, ela só não quer mesmo seguir. E uma coisa que eu acho muito interessante da personagem é o lance da comida, né? Eu acho que diz muito sobre quem ela é. Essa
gula, essa fome, essa ganância dela, o jeito como ela lida com a comida, eu acho que é muito o jeito como ela lida com a vida. De insaciável, né? Ela é insaciável. Uhum. Então ela e acho que essa é uma das coisas que tornava desconfortável a série pra mim de assistir. Às vezes ela, tipo, sabe, comendo daquele jeito eu ficava tipo, meu Deus do céu, sabe? Não sei, me causava um negócio, porque eu via muito como esse lugar que não era sobre a comida, sabe? Era quase como se ela estivesse comendo os sentimentos dela, assim. Em vários momentos eu Uhum. tinha essa sensação. E isso também é visto muito como ela lida com o sexo também, né? Eu acho que ela também tem essa coisa insaciável. E tem uns 2 momentos pelo menos que ela tá triste com a Beverly e ela busca alguém pra transar, né? Então eu acho que é Sim. essa tentativa dela de preencher esse vazio da irmã. É engraçado, né? Que ao mesmo tempo que é preencher o vazio, é quase como se fosse uma válvula de escape pra também não lidar com esse sentimento desconfortável que ela tá sentindo, né? E isso relacionado à comida é muito verdade. Tanto ali, acho que é no primeiro episódio mesmo, que ela chega em casa, ela descobre que a Genevieve tá lá com a irmã, não sei o que, ela já começa lá a comer e tal. Depois que a irmã sai de casa, que aí a Beverly volta num momento cheio de comida pelo chão, um monte de coisa largada ali e tal, que liga-se muito com isso que você tá falando também, do fato da Beverly ter se afastado, mas pra mim, pelo menos, não foi algo incômodo. Isso eu sinto talvez de uma forma geral com a série, que eu acho que o começo tava muito mais incômodo pra mim, depois eu até falei que eu assisti de boa o resto, mas pra você era uma constante luta com a série. Aí eu não sei se é exatamente por conta das temáticas. Eu queria falar se é terror, mas não, tipo, não é Não, exatamente o terror, não assim, acho que é tal, essa. tal. Eu não, eu acho que é muito sobre quem eu sou e das vivências que eu tenho. Talvez pra uma outra Aham. mulher já seja diferente, porque, por exemplo, a questão da comida, pra mim, pegou num lugar pessoal. De, tipo, da minha própria relação com comida, às vezes eu via meio espelhado ali na Elliot e isso me causava um desconforto. E aí, quanto ao resto da série como um todo, eu acho que boa parte das mulheres que assistirem essa série vão se sentir de maneira diferente do que vários homens vão se sentir, ou vão ser incômodos diferentes, né? Às vezes vai ter um homem que vai assistir e vai ficar incomodado justamente por como a série é explícita nas coisas que ela quer falar. Mas aí eu acho que isso diz muito sobre o problema da nossa sociedade quanto a se falar sobre saúde feminina, sobre corpos femininos, sobre coisas que são naturais da mulher e que a gente tem que fingir que não acontece. A gente tem que fingir que a gente não sangra todo mês por uma semana inteira, entendeu? Porque não é legal falar sobre isso, não é legal falar absorvente, não é legal falar menstruação, não é legal falar que o parto é muito intenso e explícito e com muita sujeira e sangue, não sei o quê. A gente é ensinada a romantizar esse momento de uma forma que muitas vezes não é real, né? Então acho que vai ter muito homem que vai assistir e vai ficar, pra que isso, mulheres? Ai. E aí é justamente por isso que essa série existe, né? Só queria fazer um disclaimer que eu não sou um desses homens, tá, gente? Coitado do Arthur, eu aqui. Não, o Arthur de forma nenhuma não está desconfortável por isso. É justamente, tipo, pra você chegou um ponto que tava ok, né? Porque eu acho que a cena mais explícita, eu acho, de parto é no primeiro episódio. E aí depois tem alguns mais pro final, ali no quinto ou sexto episódio. Mas eu acho que o primeiro é o mais chocante porque eu não necessariamente estava esperando aquilo, mas não era um choque no sentido de. Eu não queria ver isso, era um choque de caralho, eles estão mostrando como a Como é? parada realmente é, né? Sim. E eu acho que é. Eu não sei nem se existem outros filmes ou séries que a gente pode falar, já foi feito em tal lugar. Tipo, isso é raríssimo. Só não posso dar o martelo aqui de que é a primeira vez que uma obra audiovisual faz isso, porque com certeza não é. Deve ter algum filme indie escondido aí no mundo que fez isso. Mas exatamente isso, é no Prime Video, entendeu? Tá lá e você pode Sim. ver o negócio desse jeito. Então, eu acho que isso causa justamente esse choque e claramente é proposital. Talvez precisa disso Pra fazer o ponto. durante o para fazer o ponto durante todo o primeiro episódio, é pra mostrar como que é a realidade, como que as mulheres são tratadas quando elas vão pro hospital
ter os filhos e tal, justamente para falar, olha, é isso que acontece, isso pode acontecer, isso pode ir para esse caminho, para esse caminho, para esse caminho, para esse caminho, Uhum. e aí faz valer o ponto da jornada das personagens de querer tentar mudar isso. E falando sobre essa questão de querer mudar isso, né? Vamos falar sobre essa questão do trabalho e como elas vão conseguir criar esse centro de parto, porque elas precisam de grana. E quem tem dinheiro suficiente para montar um lugar daquele tamanho com aquela estrutura, né? Uma pessoa que tem muito dinheiro. E uma pessoa que tem muito dinheiro, ela está ligando para outra coisa que não seja dinheiro? É o que vamos ver. Sejam bem-vindos ao capitalismo. Exatamente. E aí a gente tem essa personagem bem detestável, né? Da Rebecca, que é a mulher do dinheiro. E ela não é convencida a investir no centro porque ela acredita na ideia, porque ela quer ajudar outras mulheres. É porque ela quer dinheiro. E aí tem alguns momentos dessa série que são ridículos de tão... Meu Deus, gente branca com dinheiro demais é loucura, né? Não devia existir isso. Sim. E foi muito curioso porque a gente acabou de falar de Beef aqui no podcast, né? Que também é uma série que também tem uma ricaça branca, que também é meio surtada. Então a gente percebe um padrão aí, realmente, desse tipo de Mas é pessoa. engraçado, né? Que a de Beef eu acho que não necessariamente, mas ela cai num lugar mais caricato muitas vezes, enquanto que a de Dead Ringers, ela é muito mais desprezível quanto ser humano nesse sentido, sabe? Dava uma raiva da personagem em muitos momentos, mas é engraçado que é o segundo episódio, né, que tem todo o lance das irmãs venderem a ideia pra ela e tal, junto com um monte de outros brancos lá no jantar. E assim, beleza, a Beverly quer ter esse lance mais altruísta e tal, mas se eu tivesse dinheiro, eu não sei o quanto eu estaria disposto a bancar a ideia da Beverly, porque ela vende muito mal as ideias dela, sabe? Tipo, vendo ficar. Minha filha. E assim, Habla. eu tô falando isso de um lugar, talvez, de reconhecimento. Tenha vida, tipo, fala um bagulho mesmo, O sabe? Arthur E ela reclamar toda. da Beverly não se impor é de fato o sujo falando mal lavado, assim, gente. Mas não sou eu que tô querendo um centro médico De bilhões, lá. né? Exatamente. Enquanto que a Elliot ela ia para um outro caminho ali dela falar de pesquisas, de estudos, experimentos e tal. Só que aí isso resvala em toda a questão da ética na medicina, de você passar protocolos, coisas que já são estabelecidas para a segurança de muitas pessoas e tal. E é justamente isso que atrai o olhar da Rebecca, porque o dinheiro pode estar aqui, e Aham. não exatamente nesse lado mais altruísta de querer ajudar o próximo. E é muito importante eu acho que esse início da série, ele é muito importante pra determinar essas coisas, porque lá no primeiro episódio, né, tem aquela sequência do parto e tal, que é mais, ela é explícita, mas ela é mais normal, digamos assim, e aí depois a gente tem uma sequência bem negativa, né, que é quando a gente tem o falecimento de uma mãe, porque ela não foi cuidada da maneira que ela deveria ser cuidada, e o bebezinho também que morre e tal. E especialmente essa mãe, acho que é muito importante, porque é uma mulher negra que não dá o mínimo de atenção pra dor que ela tá falando. E dá pra ver que a Beverly, ela sente muita empatia por isso, né? Ela sabe o quanto. Porque tudo isso que a gente tá falando, né, sobre a saúde feminina de uma forma geral, ela afeta todas as mulheres, mas especialmente mulheres que não são brancas e que não têm dinheiro, né? Pessoas que são pobres, fica tudo muito pior, né? Você fica em condições realmente muito mais complicadas de saúde, como você vai ser tratado no hospital, se você vai ser tratado no hospital e etc. Então a Beverly quer muito ajudar essas pessoas, só que ela foi justamente no lugar errado, né? Tipo, eu acho que ela sim, ela tem um problema de talvez expor melhor o que ela quer, mas eu acho que não há nada que a Beverly poderia dizer nesse sentido que iria convencer a Rebecca. Absolutamente nada. Porque pra ela isso é irrelevante. E aí talvez uma outra ricaça, né, teria mais esse lugar de tipo, beleza, eu vou usar o meu dinheiro para o bem, né, para poder abrir esse lugar, etc e tal.
E ainda assim, quando rola toda aquela sequência, pessoas ricas fazendo riquice lá no final do episódio e tal, que a Beverly taca a irmã na piscina, que a gente volta lá pra cena da Rebecca fala, então vou. Você ainda quer isso? E você vê que a Beverly tava meio tipo. Mesmo diante ali da coisa aparecendo que vai acontecer, ela não tava muito afim, aparentemente. É que eu acho que isso tá muito conectado com o fato de que a Beverly sabe do início que a Rebecca ela não é uma boa pessoa e de que ela já Aham. vem de uma família que não está ligando pra pessoas, né? Que tem toda a questão, a família dela é responsável pela crise de opioides e tal. Então, tipo, ela sabe que essas pessoas não têm os mesmos princípios que ela, mas por causa do dinheiro ela vai, entendeu? Então, eu acho que nesse momento ela tá meio tipo, cara, eu não quero trabalhar com essa galera. E aí, querendo ou não, ela meio que faz uma. Que a gente falou, né, do lance da Elliot, a Beverly tá sempre uma tentando fazer a coisa ali pela outra, né? Eu acho que esse foi um dos momentos que a Beverly fez uma concessão pela irmã. Ela queria, mas naquele momento eu acho que ela tinha desistido. Acho que ela falou, Aham. eu quero, mas eu não quero chegar. Desse jeito. Eu não quero fazer isso pra poder conseguir. E aí ela vê que a Elliot fica meio chateada e ela vai e faz. Porque eu acho que a Beverly, nessa série, ela é muito em torno disso, dela não querer as coisas, mas ela faz do mesmo jeito. Muitas vezes ela faz as coisas que faz. Isso aqui, não quero, mas vou fazer. Isso, e isso é uma constante. E eu sinto que muito em torno desse núcleo, dessas personagens, né? Nessa questão, eu acho que a Beverly tá sempre abrindo mão do que ela acredita pela Elliot. Enquanto que a Elliot, ela tá tentando fazer coisas pela irmã, só que muitas vezes ela tá fazendo também porque ela quis. Tipo esse lance, porque o bebê fiz isso por você. Ela também fez isso porque ela queria ver até onde ela queria, ela conseguiria Aham. crescer ali o embrião e papapá. Então, acho que tudo acaba sendo das duas personagens. Tem um lugar de altruísmo e tem um lugar de egoísmo das duas, Sim, sem em dúvida. todas as escolhas. Mas de qualquer forma, eu acho que essa parte é bem interessante porque tem várias coisas de ciência lá que eles falam que eu tenho um total de zero conhecimentos, E mas se você assistir sem legenda é pior pelo amor de ainda. Deus, impossível de entender essa série. Mas é interessante porque eu acho que eles conseguem explicar, tipo, pra gente entender, ah, isso aqui não é possível e ela está fazendo o impossível. Isso aqui é ilegal e ela está fazendo o ilegal. Pra gente ir Aham. conectando essas coisas, né? E, e até eu acho que a série ela faz diversas pequenas críticas a várias coisas envolvendo o sistema de saúde, mas também essas críticas em relação ao capitalismo e gente que tem muito dinheiro. Nem tudo a série se aprofunda, né? Muito assim, profundamente, mas eu acho que tem vários diálogos. Isso é uma coisa curiosa também. A série tem muita cena de jantar, né? Tem muitos jantares com muitos diálogos longos. Então, eu acho que tem muitas informações interessantes, muitas conversas interessantes, algumas que realmente às vezes nem tem uma conclusão, né? Eu acho que a série só aponta, tipo, olha, tem isso aqui, pense sobre isso na sua vida. Mas será que isso é bom? Tipo, Não sei dizer, eu acho. concordo que, beleza, nem tudo você precisa chegar a um ponto, mas se você coloca muitas coisas que não chegam a ponto algum, às vezes não era só melhor não ter colocado a princípio? Porque a série tem muito essa questão do relacionamento das duas e criticar o sistema de saúde quanto como trata mulheres, que eu acho muito bom. Só que fora isso, todo o resto tá ali meio que orbitando sem exatamente fazer valer nenhum ponto. Não sei se é porque a série, no final das contas, é muito mais sobre a relação delas, Uhum. e aí essas outras coisas ficam de lado, tipo, quando aquela menina entra no centro pra fazer um tipo de protesto, né? Joga ali o sangue na Beverly e tal, e depois tem uma conversa muito interessante sobre isso, que meio que não tem uma resposta. Que no final das contas a gente vive num sistema, como sociedade, né? Capitalista, que como
como que alguém numa série de TV vai dar uma solução pra isso, sabe? Tipo, Sim, eu concordo. Em relação a isso, realmente, é toda a parada do capitalismo tardio e como as pessoas são tratadas e são exploradas e tal. não há o Sim, que ser feito. Mas, de qualquer forma, teve uma parte que eu achei muito importante e que me fez até pesquisar sobre o assunto e talvez isso, espero, né, que isso leve outras pessoas a pesquisarem, que é, acho que é no quinto episódio, no penúltimo episódio, que elas vão abrir um centro novo, tal, e elas conhecem o pai da Susan, que é a namorada da Rebecca, que, nossa, que grande novidade, é mais um homem branco, né? E aí, mais uma cena de jantar bem desconfortável, e aí ele faz um relato lá, porque eles estão, tipo, falando sobre como, na visão dele, né, a ciência, a medicina funciona a partir de experimentos e que os seus pacientes, eles são cobaias, basicamente, né? Ele não usa essa palavra, mas é quase o que ele tá dizendo. E a Beverly, pra variar, fica chocadíssima, acha um absurdo. E ele conta ali, né, uma história sobre como, né, foi super importante uma série de experimentos que foram feitos numa entre aspas. entre Aqui ele tá fazendo aspas. Ah, aspas. desculpa, até esqueço, né? Ele conta esse relato, né, da família dele, de como que a medicina chega nas mãos dele, nas mãos da Beverly e da Elliot, que é através desses experimentos, e que lá em 1800 e sei lá quando, que uma menina de 17 anos estava grávida, e aí, a partir disso, que entendeu-se muito sobre, né, a ginecologia. E aí depois a Beverly fica claramente incomodada com isso e ela tem esse tipo de visão. E aí a gente vai entender melhor sobre essa história, né? Que na verdade esses experimentos eram feitos nessa moça de 17 anos, que era uma moça negra escravizada, né? E não foi, nada foi feito com o consentimento dela, além do fato de ser feito sem anestesia nenhuma, sendo que já tinha anestesia na época, se eu não me engano, é dito isso. E aí eu fui pesquisar, e esse cara realmente que é considerado o pai da ginecologia, né, o James Marion Sims, ele de fato fez diversos experimentos em diversas mulheres escravizadas, e é assim que ele se torna o pai da ginecologia, né, torturando mulheres, basicamente. E especialmente da forma como é feita, que você ouve o relato dele, já fica aquele incômodo. Porque também tem o lance de que outro uso da comida, né? Ele tá falando, eles estão no jantar, e aí corta pra, tipo, a pessoa cortando ali o frango e, tipo, estraçalhando o frango e tal. Então, tudo isso nossa, mexe muito com a nossa sensação vendo a cena. E aí, depois ver o relato dela, né? Eu achei isso bem poderoso, assim. Eu até puxo a questão que a série não tem tanto isso, mas essa coisa meio fantasiosa, porque no final das contas a gente tá vendo meio que uma visão, né? É. Assim como tem em algum episódio anterior o lance da Elliot empurrar alguém da sacada e ficar esse bagulho e Uhum. tal. Às vezes eu ficava pensando, tipo, eu entendo, mas eu não sei exatamente se isso casa muito com a série. O lance da Elliot, no final das contas, era verdade, né? Não era. É, Ela não tava vendo. Isso aconteceu mesmo. verdade. Eu acho que realmente ficou só nessa cena esse uso mais fantasioso. É que eu acho que a série, de uma forma geral, ela é montada em muitos momentos, não necessariamente de uma forma fantasiosa, mas não É que eu acho que a muito. série trabalha de uma maneira lúdica, lírica, como queira chamar, o uso da luz. Eu acho isso eu acho bacana, porque tem muitos momentos que a luz adquire um outro tom, fica vermelho, em cenas que não necessariamente aquilo estaria acontecendo se fosse uma iluminação normal, o que eu entendo, mas essa visão ela parece tão fora de tudo que a série vinha construindo até então, sabe? E eu entendo, eu respeito a escolha de a gente vai expor aqui isso daqui pra você, E dando voz à, pra fazer à claro. mulher em questão, né? Eu acho que talvez Sim, deve ter partido dessa ótica, tipo, como que a gente vai contar essa história e a gente vai silenciar essa mulher de novo, né? A gente vai ter que fazer uma outra pessoa falar por ela. Eu vou passar esse pano. Pela, pelo resultado da cena, eu passarei o pano de que essa é a única cena fantasiosa, digamos assim.
porque eu acho que ela é bem importante. Eu até, quando eu fui pesquisar sobre isso, que é curioso, né? Porque o nome do cara ali é Marion, né? E é o nome do meio desse, entre aspas, pai da ginecologia. E pesquisando sobre ele, eu vi que em 2018 tinha uma estátua dele, né? Mais de 100 anos tinha uma estátua dele em Nova York e ela foi retirada em 2018, assim como várias outras estátuas de grandes nomes aí, grandes personalidades que, na verdade, têm um histórico extremamente racista, né? Sim, e isso não com tanta frequência quanto seria o ideal, mas vem acontecendo ao redor do mundo, né? De ter protesto, das pessoas derrubarem estátuas de pessoas racistas do passado, tal, até mesmo aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, isso aconteceu algumas vezes, de nomes de ruas mudarem por conta disso também, tal, de meio que parar de ter essa ode a figuras que não deveriam ser enaltecidas. Sim, e é até interessante porque durante esse mês tiveram algumas conversas, porque parece que tem uma editora que vai querer relançar os livros da Agatha Christie e mudando algumas coisas que foram escritas, né? Expressões racistas dos livros dela, para tirar isso, apagando o posicionamento que essa pessoa teve naquele momento, né? E isso. Acho que isso é extremamente perigoso, porque isso até dialoga muito com o brasileiro, e o Brasil conta a sua própria história de não querer lembrar do passado, fingir que não aconteceu. Isso, por consequência, abre esse precedente perigoso da história se repetir, porque a gente não aprende com o passado Sim, em relação a isso, sabe? é. E até mesmo, acho que o timing é muito engraçado, que eu fui rever o Peter Pan de 53 e a Disney, em vários filmes antigos, Uhum. eles não reeditaram. Eles deixam o filme como tá, mas antes de começar o filme eles colocam lá um disclaimer falando, olha, na época tinha esses estereótipos que já eram errados, eles continuam errados hoje em dia, são coisas racistas e tal, mas a importância de manter ali pra você ver como era na época e ter o disclaimer de falando, olha, isso aqui é errado, Exato. mas era aquilo que fizeram naquela época, sabe? Exato, eu acho que isso é muito diferente de retirar essas estátuas, né? Porque uma coisa é você endeusar uma pessoa que tem uma trajetória extremamente preconceituosa e racista, e que em vários casos, né? No caso desse James Sims, toda a origem do trabalho dele veio de tortura de mulheres escravizadas. Tipo, cara, isso é muito horroroso, né? Então, por que a gente vai ter uma estátua desse cara? Então, não é que a gente tá apagando a história, mas é realmente não dar palco, digamos assim, por uma pessoa podre, para uma pessoa podre, né? Diferente dessa questão das obras, que são literalmente registros históricos de uma época, né? São um reflexo de uma época e que a gente precisa saber que isso foi errado, né? Então, seria muito melhor se esses livros da Agatha Christie só tivessem um aviso como a Disney tem feito. Mas enfim, todo esse adendo, né, para fazer esse ponto, e a série trouxe isso e eu achei muito interessante. E aí a gente tem o encerramento da série, que eu estava esperando, mas eu não estava esperando. Eu esperava que uma delas iria morrer, até porque eu acho que eu tinha uma informação quando eu tava pesquisando sobre a história pra fazer TikTok, que um dos gêmeos morria no filme. Os dois morrem no filme, tá. Enfim, eu sabia que tinha alguma morte, mas eu pensava que o caminho que a série iria seguir é que uma iria matar a outra por conta dessa dor e sei lá, até mesmo inveja, né? No início da série eu pensava muito que a Elliot iria matar a Beverly por, enfim, se sentir traída. E no final das contas foi pra um outro caminho que eu não tava esperando, que foi muito mais isso de, não sei, da minha perspectiva da Beverly, né? De não conseguir viver sem a irmã e de meio que dar essa. Não sei nem que palavra usar, mas tipo, falar, você é a melhor parte de mim, a melhor versão de mim. Então, viva como eu e quase que escolher ali, né? Morrer. Sim, da minha perspectiva, é muito esse lance de que as duas são mega dependentes, as duas querem viver juntas e não sei o quê.
E o ápice disso é a Beverly dar a vida dela pra irmã, sabe? Tipo, viva sendo eu. E aí meio que a Elliot encontra esse lugar de eu me passo pela minha irmã, que é a pessoa mais aceita socialmente, mas eu ainda sou quem eu sou e eu posso continuar fazendo as minhas coisas Aham. escondidas. Até porque nesse momento a Elliot também, ela foi exposta publicamente e ia se tornar uma pária realmente, né? Ela não ia conseguir mais trabalhar Sim. e, enfim, ia ser mal vista e E tal. muito com o aval da própria Beverly, que ela endossou esse discurso, né? Exato. Pra não se envolver e Eu, tal. eu, eu Então, senti, inclusive, que essa atitude da Beverly veio muito por causa disso, porque eu acho que ela sentiu que, de uma certa forma, ela tava queimando uma ponte ali com a irmã dela que ela não poderia voltar, talvez, ou que ela tava, entre aspas, matando a irmã, né, jogando a irmã na fogueira, jogando a irmã pros lobos, acabando com a vida da irmã, e isso eu acho que corroeu muito ela. Tipo, se for pra eu ter que viver sem ela, se eu tiver que me desvincular dela, isso não faz sentido pra mim. e sabe uma coisa que eu queria levantar, que agora que eu tô pensando, que liga muito com essa questão de você ter falado antes da Genevieve, parece não se importar muito também, o quão rapidamente a Rebecca se toca que ela tá vendo ali é a Elliot e não a Beverly, ali naquela cena e tal. E a gente não vê exatamente qual a reação da Genevieve totalmente, mas parece que pra ela, tipo, estou aqui com a Beverly, sabe? Eu acho que aquele momento que a Elliot barra Beverly acorda e ela é questionada ali pela Rebecca e tal, eu acho que ela ainda tá muito fragilizada. E eu acho que ela não tá fingindo tão bem, talvez. E aí a Rebecca fica quieta porque era isso, ela era o que ela queria Ela mesmo. ficou com a Ela preferida. ficou com a preferida dela, então pra ela, dane-se. Se tudo o que a Elliot fez de errado vai ficar por baixo do tapete, né? Essa não é a Elliot, essa é a Beverly é perfeita. Pra ela tá ótimo, ela não poderia se importar menos se a Beverly tá viva, se tá morta, onde que foi. Caguei, 10 mil baldes. Aí a Genevieve, o que eu tinha interpretado primeiro é que quando ela chega, a Elliot já tá fingindo melhor. Mas, agora refletindo, talvez em algum momento, eu acho que em algum momento, a Genevieve ela pode sim perceber que não é a Beverly dela, e ela pode, tem dois caminhos. Ou ela pode pensar, ela perdeu a irmã, né? Então ela mudou, ela tá diferente, ela tá mal. Ou ela vai pensar, eu consegui os meus bebês, caguei. Aham. Eu acho que a gente não conhece o suficiente da Genevieve pra entender qual caminho poderia seguir. Então, inicialmente, eu fiquei com essa impressão de a Elliot tava fingindo bem, mas agora me veio isso também na cabeça. Mas é isso, essa é uma série bem intensa. Realmente a Rachel, ela merece bastante reconhecimento, porque não é nem um pouco fácil fazer o que ela fez duplamente, né? E eu acho que é meio triste a série não ter explodido tanto, pelo menos eu sinto aqui no Brasil, levando em conta as pessoas falando na internet, o top 10 do próprio Prime Video, que a série nunca ficou lá em cima. Ela meio que ficou ali no meio, tal. Eu vi recentemente já saiu do top 10, então eu acho muito triste nesse sentido de é uma boa minissérie, ela traz uns temas importantes e tal, mas parece que as pessoas simplesmente cagaram pra ela. Eu acho que sim, eu acho que vai ter muita gente que vai ver o primeiro episódio e vai falar: não quero isso não. Eu acho que talvez algumas pessoas vão achar intenso demais. O que pra mim, não sei se eu tô sendo errado aqui no que eu tô falando, é muita hipocrisia, sendo que Dan ficou no top 1 por mocota, sendo que é uma puta série que explora o sofrimento das pessoas de maneira muito explícita. Sim, de pessoas negras em específico, né? Negras, Que é pior sim. ainda. Sim, eu concordo. É que isso abre toda uma outra discussão. A gente tá encerrando, vou tentar ser breve aqui. É que eu acho que Them foi uma série que mostrava o racismo de uma forma que, para as pessoas, em grande parte para pessoas brancas, era desconfortável de assistir, mas também era confortável de falar: eu não sou essa pessoa. Olha Aham. isso, que absurdo. Nossa, como o racismo é terrível. Eu não sou racista, eu não faço isso.
Quando o racismo às vezes tá em coisas muito mais sutis do dia a dia, né? Em palavras que a gente fala, em formas que a gente se comporta. E aí eu acho que um outro assunto extremamente desconfortável é justamente isso. É qualquer coisa que seja relacionada ao corpo feminino. E tem muita gente que simplesmente não tá afim nem de ouvir essas questões, né? Se for pra fazer elas se sentirem desconfortáveis. Eu concordo. No final das contas, Them cai nesse lugar de é um terror, é algo que não tá acontecendo, fica fora da não sei o quê, realidade, e eu não né? sou essa pessoa. Enquanto que o Dead Ringers, ele cai num lugar muito real por boa parte dele, e as pessoas não querem se sentir desconfortáveis vendo aquilo, porque não diz muito sobre elas, mas isso acaba sendo um problema dessas próprias pessoas que não têm empatia de ver obras que não são só sobre elas. Mas assim, talvez seja uma questão também de, sei lá, não teve uma super divulgação, ou às vezes as pessoas vão descobrir aos poucos, no boca a boca, não sei. Vamos ver. Se a série foi indicada eu ia falar o Oscar, ao Emmy, talvez as pessoas vão correr atrás pra assistir. Provavelmente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo aqui sobre Dead Ringers. Não deixa de seguir a gente aí no seu agregador de podcasts favorito, caso você não siga ainda, pra não perder quando sair episódio novo, receber notificação aí no seu celular, no seu aplicativo. E aproveite também para se tornar um tênis lover, um apoiador aqui do nosso trabalho lá na Orelo, orelo.cc/tênisverdecast. Link aqui na descrição. A partir de R$5 você já tem acesso a conteúdo exclusivo todo mês, feito por nós, e ajuda demais Estamos a gente. chiques. Muito chique, muita chiqueza. E isso vai ajudar demais a gente continuar produzindo conteúdo. E se você não pode ajudar, compartilha esse podcast, espalhe a palavra aí do Tênis Verde, que também ajuda a gente demais. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. É isso aí. Tchau! Tchau, gente.